Wonderful, wonderful, Jesus is to be. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Inclinemos a cabeça. Querido Deus, estamos muito agradecidos hoje pelo grande derramamento da Tua presença em nosso meio já. E estamos esperando isto muito mais abundantemente esta tarde. Nós te agradecemos por este maravilhoso cântico desta distinta mulher cristã que acabou de cantar este hino. É Teu Espírito que desceu e a interpretação disso. Senhor, que seja assim nós rogamos. E Deus, eu rogo que Tu abençoes todos nós e que nosso coração esteja cheio de alegria quando virmos isto acontecer. Querido Deus, rogamos esta tarde que se houver alguns aqui que estejam despreparados para se encontrarem contigo, seja esta a hora em que eles tomem essa decisão final e venham a Ti através do novo nascimento. Concede isto. Abençoa todos nós, Senhor, que temos estado há longo tempo na estrada. Rogamos que Tu nos ensines coisas novas por Tua palavra. Dá-nos melhor entendimento por Teu Espírito, Senhor. Possa Ele vir a interpretar a palavra. O único intérprete que temos é o Espírito. Rogamos que Ele nos conceda isso hoje. Rogamos isto em nome de Jesus. Amém. That suffices. Isso satisfaz? Que ocasião! Eu não conheço nenhum lugar melhor para estar a não ser que seja no céu, porque estamos sentindo a unção disso agora. Veja, assentados juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus, reunidos nos lugares celestes. Deus abençoe a irmã Florence. E ela está passando por um tempo de tristeza e sombras. Seu pai recentemente levado, e eu rogo, Deus abençoa essa criança. E o irmão Demos carga em ambos os ombros e o peso de todas estas convenções e coisas tais. Ele precisa de nossas orações também. Deus abençoe o irmão Shakarian. O irmão Carl Williams, eu certamente estou satisfeito de estar aqui nesta convenção com vocês, entre todos estes distintos irmãos. E eu tive o privilégio de conhecer alguns, e agora esta é a minha parte final do culto, que eu saiba. Assim, ora, eu espero agora poder apertar as mãos de alguns destes distintos homens e conseguir conhecê-los, porque espero passar a eternidade com eles numa terra melhor. Apenas uma pequena coisa, espero que não seja mal entendido. E não uma coincidência, eu não acho, porque eu creio que foi providencial, que ontem foi-me dado um presente por um amigo aqui, de um amigo meu, Danny Henry.
Ele foi o rapaz, certo dia, na Convenção dos Homens Cristãos e Negócios na Califórnia. Eu estava fazendo uma reunião. Eu estava falando muito duro contra a condição do tempo. E eu espero que todos entendam isso. Não ter mal no meu coração, não é isso, não. Vocês certamente entenderão minha intenção ao dizer isto dessa maneira. Porém, eu tenho simplesmente de dizer o que vem a mim para dizer. E então, depois disso, este pequeno companheiro, um irmão batista, eu acho que ele é parente de alguma estrela de cinema. E ele desceu para me abraçar, para dizer, o Senhor o abençoe, irmão Branham. Eu somente quero oferecer uma palavra de oração. E ele começou a falar em francês. E o rapaz não sabe uma palavra de francês. E alguém se levantou, uma mulher um tanto grande, eu creio que ela era de Louisiana. Ela disse, isso é francês. Então houve um homem ali que disse, isso é francês. E eles tinham escrito que era. Eu tenho a cópia original aqui. E então aconteceu de estar um jovem caminhando dos fundos e vindo para a frente e quis ver suas notas. E ele era o intérprete de francês da ONU, exatamente francês. E eu gostaria de ler esta nota. Esta é a nota original de um deles e foi deste homem que tinha interpretado. Eu talvez não consiga pronunciar seu nome corretamente. Ledoux, Victor Ledoux. Ele é francês de sangue puro. Agora, aqui está a mensagem. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a correta e precisa decisão e é o meu caminho. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e fará que se cumpra a tremenda vitória no amor divino. Quando recebi isso, vocês sabem, quando ouvi pela primeira vez pessoas falarem em línguas, eu não critiquei nada, vejam, porque já vi ser genuíno, porém sempre quis saber. Porém, quando isso aconteceu e sabendo qual era a comissão por trás disto, eu sabia que isto vinha de Deus. Então, seu irmão sentado aqui, um advogado realmente conhecido, deu-me um presente de Danny. Danny partiu recentemente da Terra Santa e ele estava deitado sobre o túmulo, no túmulo, melhor dizendo, onde Jesus tinha sido posto após sua morte. E quando ele se deitou, ele disse que começou a pensar em mim, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele saiu para o Monte Calvário, onde a crucificação aconteceu, e apanhou um pedaço de rocha. E ele voltou e me fez um par de abotoaduras com ela, e eu realmente as aprecio. E agora, isto, naturalmente, Danny não sabe disto, porém, esta manhã, enquanto estava fora em oração, eu simplesmente olhei para essas abotoaduras, e cada uma delas, se vocês notarem, é manchada de sangue. E também tem uma linha reta através de cada uma. E aqui está a mensagem que ele deu de Deus, do caminho reto e estreito, como isto simplesmente se encaixa exatamente. Eu pensei que isso talvez fosse como que providencial, ou eu estou certamente grato a Danny. Diga-lhe, irmão, como eu aprecio isso. E outra coisa estranha, eu perguntei à minha esposa na manhã que vestiu uma camisa que tinha de ter a abotoadura nela, e ela disse, eu me esqueci de trazer suas abotoaduras. Assim o Senhor as proveu para mim. Oh, é uma vida gloriosa, não é, irmãos? Simplesmente caminhar na simplicidade do Evangelho, e ainda em sua simplicidade é a maior coisa que eu conheço. Eu não sei nada sobre ele. E sendo que isto foi feito simples para que eu tivesse oportunidade de entrar nele, vejam, também pela graça de Deus. Agora, esta tarde, eu não quero tomar muito tempo, porque sei que vocês vão a igrejas esta noite. Eu acho que todos vocês, visitantes aqui, deviam olhar em volta na plataforma, ver estes ministros, e eles estarão contentes em tê-los em seu culto esta noite. Eles lhes farão bem. Sem dúvida, vocês foram a alguma escola dominical esta manhã, na cidade. E enquanto estamos tendo estas convenções, e sendo os homens e negócios do Evangelho completo, acho que devíamos dar todo o nosso suporte que possamos a nossas igrejas. Porque é para lá que nossos homens e negócios vão. E agora é uma casa de Deus, e espero que vocês visitem alguma igreja esta noite.
Amanhã à noite é o encerramento da convenção, eu creio, e suponho que anunciaram o orador, o que é para eu estar aqui, querendo o Senhor para ouvir sua mensagem. Deus abençoe todos vocês. Agora, não afirmo ser pregador. Eu sou um tanto... Eu não tenho instrução suficiente para me chamar de pregador. Pregador, quando se diz isso, espera-se que você tenha um par de diplomas na universidade, e eu não tenho nada a não ser esta pequena funda. Estão vendo? Eu tento vir em busca das ovelhas enfermas, se posso, para trazê-las de volta ao pasto do Pai. Se cometer equívocos, perdoe-me. Eu não sou teólogo, eu não critico os teólogos. A teologia está bem, é do que necessitamos. Porém, algumas vezes critico a condição em que nos metemos. Isso não se aplica a nenhum indivíduo em particular, é simplesmente a mensagem. Eu gostaria que não coubesse a mim dá-la. Ela me despedaça, porque vocês sabem como se sentem em relação a seus próprios filhos, estão vendo? No entanto, vocês não detestam ter de dar uma repreensão severa ou algo assim? Eu sou pai também e sei o que isto significa. E eu confio que vocês me perdoariam. E quero que vocês façam desta maneira. Quando estão sentados esta tarde, vou lhes pedir um favor. Tenho apenas algumas notas pequenas aqui. Como lhes tenho dito, tenho de fazer isto, escrever minhas escrituras. Costumava ser que eu conseguia quase citar a Bíblia de cor. Porém, não agora. Passei por demasiadas duras batalhas. Fiquei velho demais para isso. Porém, espero que vocês me escutem só por um pouco esta tarde e realmente abram o coração e tentem entender onde estou querendo chegar. Então, penso que será melhor, especialmente os pastores da cidade e de diferentes lugares. Eu espero que vocês escutem com bastante atenção. E agora façam com isso da maneira que eu faço quando como minha torta favorita, cereja, uma de minhas carnes favoritas, frango. Porém, quando estou comendo um saboroso pedaço de torta de cereja e encontro uma semente, eu não desisto da torta. Eu apenas jogo a semente fora e continuo comendo torta. Estão vendo? Se encontro o osso de um frango, eu não jogo o frango fora, eu apenas jogo o osso fora. Assim, e se eu dissesse alguma coisa com que vocês não concordassem a qualquer hora, apenas joguem essa parte fora. E, porém, deem uma boa olhada nisso. Tenham certeza que é o osso. Agora... Estão vendo? E então permitam-me também dizer, se for uma semente, lembrem-se, ela produz a nova vida. Deste modo, olhem com muito empenho e que o Senhor abençoe. O irmão Carl Williams disse algo outra noite acerca de liberar para orar pelos enfermos, o que seria ótimo. Eu sei que isso seria ótimo, porém, nós não estamos organizados aqui para isso, para trazer uma fila de oração. E eu não sei se o irmão Oral ou algum dos outros irmãos já fez filas de oração nas convenções ou não. Eu não sei. Eu tentei isto 2 ou 3 vezes, porém, comumente, se uma multidão como esta, você terá de distribuir cartões de oração, veja, para fazer isso, porque não se pode. Não é um estádio. É uma casa de Deus, está vendo? É dedicada a isso. E eles forçam e empurram. E se você tem cartões, você os alinha ordenadamente. Deste modo, Billy me disse, devo ir e distribuir cartões? As pessoas estão me pedindo cartões de oração. Eu disse, não, Billy, simplesmente deixemos o Espírito Santo fazer o que ele queira fazer. Está vendo? Isso, veja, e deixá-lo talvez edificar fé, e simplesmente ser curado bem aí onde você está. Está vendo? Porém, está vendo? Cura divina é uma coisa secundária no Evangelho, e nunca se pode basear uma coisa principal numa secundária. Qualquer um sabe disso. Porém, é uma isca que é usada para conseguir que as pessoas creiam na presença sobrenatural, ou que Deus, o sobrenatural, está presente. E então, por isso, se puderem reconhecer a sua presença, então elas são curadas, veja, pela fé, crendo nisto. Agora eu quero ler um pouco da Palavra de Deus, o Novo Testamento. E então quero tomar um texto deste Novo Testamento e esta Escritura e falar esta tarde sobre um tema apenas por um pouco.
E eu não quero segurá-los tempo demasiado por causa dos cultos esta noite. Porém, lembre-se, espero que eu tenha sido claro. Apenas deem a isto sua atenção por um pouco, por favor. Agora, antes que façamos isto, inclinemos a cabeça novamente. Você sabe, nós poderíamos cantar demasiado. Nós poderíamos gritar demasiado até ficar roucos. E nós poderíamos cantar na hora errada ou gritar na hora errada. Porém, aqui está uma coisa. Nós nunca estaremos fora de ordem quando estamos orando. Gostaria que os homens orassem em todo o lugar levantando mãos santas, sem dúvida. Ou... Pai, é o maior privilégio que um mortal já teve, foi fechar os olhos e abrir o coração e falar contigo. E sabemos que tu ouves, se pudermos crer que tu ouves. Porque Jesus disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, isto será concedido. Isso foi sob condições se não duvidássemos disto. Assim, Pai, ajuda-nos a crer esta tarde que nossas petições serão concedidas e que não haja nenhuma sombra de dúvida em parte alguma, porém que aconteçam as coisas que estamos pedindo. E isso é, Deus, para o teu grande nome ser honrado hoje, ao trazer ao teu reino toda a alma perdida e extraviada, que esteja sob o som de nossa voz, ou que esta fita alguma vez alcance nas terras pagãs, onde ao redor do mundo ela for. Eu rogo, Pai Celestial, que não haja uma pessoa débil em nosso meio hoje. Quando o culto terminar, que o Senhor Deus salve toda a alma perdida e cure todo o corpo enfermo e encha o coração dos seus filhos de alegria. É por isso que temos fé, Senhor, para pedir em nome de Jesus a Deus nosso Pai, porque Ele prometeu que ouviria. E isto é para a sua glória. Amém. No Evangelho de São João, capítulo 17, e começando com o versículo 20, eu gostaria de ler para um texto. Eu acho que está certo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pelas suas palavras, hão de crer em mim, para que acho que peguei o lugar errado. Agora, desculpem-me só por um momento. Estou procurando a oração de Jesus ou não a oração de Jesus, melhor dizendo, mas sua... Eu posso ter marcado aqui no meu texto algo errado. É onde Jesus rogou que, ou estava dizendo como uma mulher em trabalho para nascimento de seu filho, parto. Isso está em Lucas ou João, Jack? Em qual está isso? 16 de João. Eu achei que isso estava certo, porém não pareceu muito com isto. O 16 de João. O versículo 21. Claro, versículo 21. Claro, aqui estamos. São João 16, 21. Para que sejam... Não, irmão Jack, isso ainda está errado. É 16, 21. Eu tenho o capítulo 16 de São João, versículo 21, porém estou errado? Bem, há uma confusão nisto, mistura nesta Bíblia. Sim, senhor. Imprimiram-na errado. Sim, senhor. Sabem de uma coisa? Essa é exatamente a verdade. Aqui está uma Bíblia nova em folha. Eu acabei de ganhá-la. E está impressa errada. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. 16, 21. Muito obrigado. Isso é verdade. A mulher, quando, na verdade vos digo, que vós dormireis, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes. A vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque chega a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra a aflição
pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Muito obrigado, meu irmão. Eu certamente aprecio isso. Agora, isso certamente é um erro de impressão aqui na Bíblia. A página foi inserida errada. Eu apenas encontrei isto na minha velha Bíblia Scofield e apanhei esta e corri aqui com ela. Há apenas alguns momentos, porque minha esposa recentemente me deu esta como presente de Natal. Now, I want to speak this afternoon upon a subject that Agora, I eu quero announced. falar esta tarde sobre um tema que anunciei, dores de parto. Agora, isso parece muito mal, porém está na Bíblia. Eu creio que Jesus aqui estava falando de, como ele disse, vós tereis tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Falando a seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do cristianismo estava vindo à existência. E agora o velho tem de morrer para que o novo nasça. Para ter algo que dê à luz, tem de se ter dores de aflição. E eles certamente iam passar pela dor da aflição e angústia, para virem da lei para a graça. O nascimento natural, normal, tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas do natural são tipos do espiritual. E nós verificamos, se olhamos aqui fora no chão e vemos uma árvore na terra crescendo, está se esforçando para viver. Isso serve para mostrar que há uma árvore em algum lugar que não morre, porque ela está clamando por alguma coisa. Nós encontramos pessoas, não importa quão idosas, quão enfermas, em que condição, elas estão clamando para viver, porque isto mostra que há uma vida em algum lugar onde nós vivemos para sempre. Note quão perfeito. Agora, em 1 João 5,7, creio que é, se não estou enganado, isto diz, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. 3 são os que testificam na terra, que são a água, o sangue e o Espírito. E eles concordam num. Agora note, os primeiros 3 são um. Os segundos 3 são terrenos, os quais concordam num. Não se pode ter o Pai sem o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Porém, pode-se ter a água sem o sangue e o sangue sem o Espírito. Eu penso, através de nossas eras, provou que isso é verdadeiro. Água, sangue e Espírito. Justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Isso tipifica ou faz um antítipo, o qual se tira do nascimento natural. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa para dar à luz para nascimento, a primeira coisa que acontece, a ruptura da água, um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue, e então vem vida. Água, sangue e espírito. E isso constitui o nascimento natural normal. E assim é no campo espiritual. É água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal e sendo batizado. Segundo, é a santificação do Espírito, em que Deus limpa o espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo, e então o Espírito Santo entra e dá novo nascimento, e enche esse vaso santificado. Por exemplo, assim, agora que eu lhe disse, o que você não crê, ponha de lado e então coma a torta. Note, agora um copo está caído lá no galinheiro, você simplesmente não apanha isso e põe em sua mesa e o enche de água ou leite? Não. Ao apanhá-lo é justificação, limpá-lo é santificação, porque a palavra grega santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para serviço, não em serviço. I'm bound, I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise